Olá, tudo bem? Aqui é o professor Hoffa. Hoje a nossa aula tem como tema incentivo à leitura para ativar a criticidade dos alunos para a leitura da vida. Então vamos falar sobre como que é importante a leitura, o ler, o ter um livro ou tablet, né? Você pode ler pelo e-book. Então você pode fazer a sua leitura e isso vai incentivar, isso vai ser uma maravilha para a vida inteira do aluno e da pessoa como um todo. Então nós vamos ver vários vídeos, vamos ver frases sobre esse assunto, nós vamos ver um pouco sobre esse assunto tão importante na vida do desenvolvimento do ser humano. Vamos lá? Vamos ver agora algumas frases de famosos, pessoas conhecidas e até de celebridades, educadores, psicólogos, sobre a leitura, sobre a importância do livro para a vida do ser humano como um todo. Tem uma frase que diz assim: pássaros têm asas, pessoas têm livros, porque a imaginação pode fluir através da leitura e leva a outros mundos. Então, algo tão importante na vida de todos. O grande poeta Mário Quintana disse assim: verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. A pessoa sabe ler, tem esse recurso e não usa. Então, é algo terrível. O grande escritor de livro infantil Monteiro Lobato diz assim: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, porque a pessoa fica parado no tempo e não aprende coisas novas, porque não lê. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade disse assim: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Então, cadê a leitura dessa sede de ler um livro, fazer a leitura? Tem o poeta Mário Quintana, mais uma frase, disse assim: ler é dar asas à imaginação. Todos estes aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. E o passarinho, algo interessante, né? Na vida de todos nós. O escritor de ficção Stephen King disse assim: os livros são uma magia portátil única. Então é algo muito, muito importante na vida de todos nós. O grande escritor também, Rubem Alves, jornalista e escritor, disse assim: um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Então, algo muito interessante. Voltaire disse assim: a leitura engrandece a alma. E não é verdade? Quando você lê, parece que você tem um poder nas suas mãos que você pode utilizá-lo quando você precisar. Ana Maria Machado disse assim: ninguém contrata um instrutor de natação que não sabe nadar. No entanto, as salas de aulas brasileiras estão cheias de gente que, apesar de não ler, tenta ensinar. Como esperar que os alunos se interessem? Então, os professores precisam ler, precisam amar, porque os alunos percebem o amor pela leitura no jeito de falar, não apenas de pensar que vou indicar um livro, mas aí parece que você está distante desse livro. Não pode ser assim. O amor vem de dentro para fora. José Saramago, escritor português, disse assim: a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar, porque você pode viajar por qualquer lugar através da leitura. E o grande educador Paulo Freire disse: é preciso que a leitura seja um ato de amor. Precisa que os alunos aprendam, gostem, amem ler, porque ele vai crescer na sua vida através da leitura. Gostou? Gostou desse vídeo? Fala sobre como que é importante a leitura para nossas vidas. É algo fundamental. Agora, nós vamos ver um outro vídeo que tem o mesmo título, a importância da leitura, só que apresentado e numa visão da criança. Olha que interessante, feito pelas próprias crianças sobre esse assunto tão importante para nossas vidas. Então vamos lá? Vamos assistir o segundo vídeo? Você já leu hoje?
Uma pesquisa da PUC Campinas descobriu que os alunos com bom aproveitamento em língua portuguesa têm melhor rendimento nas demais disciplinas. Mas por que a leitura é tão importante? É bom, né? Porque a gente conhece muita leitura. Com a leitura a gente conhece o mundo. Através da leitura a gente fica sabendo de muita coisa. Você aprende, você ri, você acaba entrando na situação do personagem que você está lendo, sobre a história que você está lendo, aprende novas coisas. Porque que aí depois dá pra gente colocar muitas coisas aqui no nosso cérebro. Porque passa de ano. A gente aprende um monte de coisa que a gente não sabe. Curiosidade também dos livros. Com os livros a gente pode viajar para onde quiser. Podemos ir num instante a lugares mágicos e ainda aprender com isso. Eu lia bastante gibis. Não sabia o que estava escrito, mas aí eu interpretava e ia falando e olhando nos desenhos. Quando eu leio, eu me sinto livre, porque é muito conhecimento que a gente tem. É muito importante, porque as pessoas podem aprender a dirigir carro, ler, escrever, a fazer matemática e confiar em Deus. Além de divertida, a leitura é um direito de todo mundo. E pra gente, todas as crianças deveriam ter esse direito. Tem gente que não tem essas coisas e eu dou graças a Deus porque dá pra gente vir aqui, dá pra gente ler, dá pra gente usar o computador, um monte de coisa. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é o futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou musicista e para isso tem que ler bastante. Com a sua doação, cada vez mais crianças terão essa oportunidade também. Ler é maravilhoso, é mesmo. Como Harry Potter formou uma geração inteira de leitores? Você sabia que Harry Potter, apesar de ter sido um livro para criança, falava até sobre bruxos, bruxarias, histórias ali, ele foi uma fonte de incentivo para a leitura de muitas crianças. Então uma criança muito novinha, ainda com 7 anos de idade, ela começou a ler esse livro. Então as crianças compravam a leitura, compravam o livro em inglês ainda, antes de traduzir em outros países. Aqui no Brasil, a pessoa já estava lendo por indicação de um professor, porque eles estavam lendo porque queria aquela agonia de ler logo o livro naquele momento. Então, é algo muito importante para a vida de todos, a leitura da vida de todos nós. Então, segundo a professora Janis Naujorques, no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as crianças de até 10 anos apreciam ler e ouvir histórias. Porém, anos após a manutenção desse gesto, passa a correr riscos. Então, parece que as crianças entram na escola e esse prazer se dissipa. Por quê? As crianças gostam de ouvir a história e de ler, mas depois parece que o incentivo à leitura na escola não está acontecendo. Então ela está simplesmente se dissipando, porque ela deveria estar muito mais se preocupando muito mais com isso e ela não consegue estar fazendo essa leitura. Então precisamos ler bastante. Então essa mesma professora, ela acredita que o hábito de leitura deve ser constante, o que explica, por exemplo, uma geração inteira que foi fundamental no contato com uma obra que acompanhou o crescimento dos leitores. Ela continua dizendo que livros como Harry Potter deveriam ter espaço na escola, pois a leitura nessa fase deve estar centrada no interesse do aluno. Então não basta ler o que o professor manda, mas no que o aluno está interessado a ler. Então ela também diz que é uma grande surpresa quando há 5 anos atrás ela recebeu alunos leitores de Harry Potter na universidade. Olha só,
Eles eram interessados, tinham gosto pela leitura e eram criativos. Olha só que interessante, a pessoa às vezes fala mal do outro e não pensa nesse assunto. Então, e a autora J.K. Rowling, ela que é autora, ela teve esse objetivo ali de prender a atenção dos seus leitores nesse aspecto. E um dos seus leitores, o Felipe, que ele comenta sobre esse assunto. O que encanta em Harry Potter é o mundo completamente novo e tudo gira em torno desse universo, gerando a imersão muito forte. Então, é algo que chama atenção e algo importante na vida do aluno. Precisa ter o interesse em ler e não apenas ler porque o professor está mandando. 5 coisas para fazer enquanto você lê. 1. Ouvir música. Você pode ouvir música e ler ao mesmo tempo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é interessante. 2. Beber um café, um chá. Você está ali provando ali, tomando alguma coisa e lendo ao mesmo tempo. 3. Viajar na leitura. Então você deixa a mente fluir, ir para longe, porque você está fazendo maravilhosa leitura. 4. Viver o livro. Então você está ali vivendo o que você está lendo e não apenas lendo de qualquer maneira. E o 5. Rir e chorar. Então você se emociona com o que está ali no livro e você pode rir e chorar com o que você está lendo, que aquilo está tocando no seu coração. Vantagens de ler: reduz o estresse, estimula a criatividade e a imaginação, melhora o vocabulário, ajuda na vida profissional e melhora a comunicação com os outros. Viu como tem vantagens fazer a leitura? 7 benefícios da leitura para estimular você a ler mais. Você gosta de ler? A leitura também reforça as habilidades sociais e a empatia, trazendo bem-estar e qualidade de vida. Então, cada pessoa pode escolher qual tipo de obra, o tipo de livro que você gosta. Pode ser aquela trilogia fantástica, pode ser qualquer outro livro da moda ou até mesmo um livro de autoajuda. Não importa. O importa é que todos os livros ativam o cérebro e a vida da pessoa. Então, o primeiro benefício da leitura, ela estimula a criatividade. Então, ao contrário de um filme ou uma série que conta com recursos sonoros e visuais, a leitura leva você para um mundo invisível. Com isso, é necessário imaginar cenas, momentos de aparência física dos personagens, criar outro mundo dentro das nossas cabeças de acordo com o que lemos e já vivemos, e é a melhor forma de estimular a criatividade e aguçar a imaginação. Então, com essas leituras, você vai viajar e você vai se sentir como se estivesse visitado outro planeta, outra cidade, outro local que você não conhece, mas através da leitura você passa a conhecer. Segundo benefício, reduz o estresse. Nossa rotina está cada vez mais corrida no nosso dia a dia, cada dia mais agitado. Então, por isso, nós precisamos buscar formas saudáveis de relaxar e se divertir. Então, qual dos grandes motivos? Minutos de leitura. Os dias são capazes de aliviar as tensões, a leitura é capaz disso tudo, reduzir a frequência cardíaca, diminuindo o nível de estresse. Por isso que muitas pessoas gostam de ler antes de dormir. Abaixa o estresse, te dá até sono, tu começa a dar sono e você dorme tranquilo a sua noite. Terceiro, incita diferentes partes do cérebro. Então, a leitura coloca em prática um número de atividades mentais muito grande. Então, você destaca, por exemplo, a memória, a percepção e o raciocínio. Então, todas essas áreas são ativadas no cérebro. Quarto benefício, melhora o conhecimento. Se você quer ser uma pessoa capaz de manter uma boa conversa sobre diferentes assuntos, é necessário se tornar um leitor de primeira.
Um dos benefícios da leitura mais importantes, principalmente para o início de uma carreira profissional e tudo mais, você pode ler, que é o conhecimento. Então, quanto mais o seu vocabulário melhora, você consegue expressar seus próprios sentimentos e pensamentos. Pessoas que são capazes de usar a linguagem com facilidade e articulação são as mais admiradas e abrem caminho para papéis de liderança, promoções e cargos melhores. Quinto, evolui a escrita. Então, a variedade de obras lançadas no mercado editorial é muito grande. É fácil encontrar opções para agradar a todos os gostos e faixas etárias. Os livros nos apresentam palavras novas. Enquanto lemos, nosso cérebro memoriza esses termos de forma que podemos usá-los quando estamos escrevendo. É por isso que a leitura aumenta o nosso vocabulário e evolui a nossa escrita. Uma boa forma de incentivar esse processo é buscar o significado das palavras e expressões que causam alguma estranheza. Então, palavra difícil, palavra nova, procure significado que você vai guardar ainda mais. Sexto, desenvolve o pensamento crítico. Então, a leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento, seja por número de produções impressas ou virtuais. Com isso, você pode refletir a respeito das suas ideias e dos seus valores. Com base nas informações que recebeu, você será capaz de se posicionar e opinar sobre os mais variados assuntos. Melhora a sua capacidade de argumentação. Então, você pode debater sobre diversos assuntos. E agora, 7. E o último benefício, favorece a empatia. Empatia é a capacidade de compreender e se solidarizar emocionalmente com outras pessoas. Leitores assíduos conseguem se colocar no lugar dos outros com maior facilidade. Afinal, eles conhecem os medos, dilemas e sonhos de cada personagem e criam vínculos com eles. Então, os benefícios da leitura é fundamental para ter bons resultados, sejam livros, revistas, jornais, artigos ou blogs. O importante é manter esse hábito como uma regra na sua vida. Segundo essa charge da Mafalda, diz assim: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. E não é verdade? Se você não lê para entender as coisas do mundo ao redor, tem que fazer uma leitura da sua vida e do mundo ao redor, você vai acabar acreditando em tudo que os outros falam. Você vai ligar um jornal e você vai assistir, vai acreditar em tudo que está falando ali, porque você não está lendo a verdade, de verdade. Lei que resolve muitos problemas. Leitura. Quem dera se todos nós pudéssemos ter essa lei em nossas vidas, e seria uma resolução de diversos problemas para a nossa vida. Bem, então essa foi a nossa aula de hoje sob o título Incentivo à Leitura, para ativar a criticidade dos alunos para a leitura da vida. Então, que possamos ler, que possamos aprender cada vez mais em nossas vidas, porque a leitura desperta esse sentimento crítico de tudo na vida. Podemos criticar as coisas com argumento e não apenas criticar por criticar. Então vamos seguir isso tudo aí, vamos começar a ler mais, não importa o que, conforme podemos perceber, qualquer coisa, vamos ler bastante, vamos aprender e tudo será estimulado em nosso cérebro e em nossa vida. Vamos lá então? Seja a leitura aqui, então, falou o professor Hoffa sobre essa aula tão importante sobre a leitura para nossas vidas.